Quero saudar a todos os meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Wagner, sou diácono na Igreja Batista Reformada Aliança da Cruz. A nossa igreja fica ali no centro de Vila Velha, atrás do Banés, próximo ao McDonald's. Tá? Nós somos um grupo pequeno de irmãos, mas dedicados à palavra de Deus, a estudar as Escrituras, a cantar as Escrituras de forma fiel. Então, nós somos um grupo de irmãos ali, sedentos pela palavra de Deus. E meu assunto que eu vou trazer aqui é um assunto que eu não tenho condições de resolver o problema, porque é um assunto de séculos, é uma discussão que até hoje na internet, infelizmente as pessoas ficam se engalfiando pela internet aí, brigando, discutindo, sendo que na verdade eu entendo que é um fator de união de forças e não de divisão. Mas, já colocando de início, nós somos uma igreja reformada, tá? E calvinista, tá? Mas gostamos de usar muito o termo calvinista pelo fato de ser muitas vezes usado de forma pejorativa e de forma muito errada, né? Então costumamos dizer que somos adeptos à doutrina da graça de Deus. Então eu vou começar aqui falando um pouco da história, tá? Eu acredito que a história ela nos ajuda muito a entender certas coisas que acontecem, e de outra forma eu digo que eu não tenho condições de entrar em detalhes de muitas coisas aqui, tá, meus queridos? Vou falar assim de forma bem superficial, mas eu espero de ajudar para você analisar, né, você refletir. Se você faz parte de algum desses sistemas, nós estamos falando de soteriologia, né? Doutrina da salvação, diretamente sobre isso. Então vamos lá. O que é soteriologia? É o estudo da salvação, né? Tudo isso começou lá no século IV. Na verdade, começou assim, uma forma bem discreta e sendo sempre combatida. Tivemos uma pessoa chamada Pelágio, que no século IV defendia o seguinte: você, depois de Adão, você não tem pecado. Quem pecou e ficou com o pecado foi Adão. Então, quando você nasce, você aprende a pecar olhando socialmente as pessoas, né? Só que nessa mesma época o Agostinho de Hipona, que é muito conhecido aí na Igreja Católica como Santo Agostinho, né? Mas ele é um dos pais da Igreja, né? Ele combateu esse entendimento e que foi rechaçado naquele momento esse entendimento. Porque qual o entendimento que sempre foi? Que o homem ele está morto nos seus delitos e pecados, que não tem condições de escolher a Deus, mas é Deus quem escolhe ele. Esse é o entendimento dos pais da igreja, dos pré-reformadores. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, é entendimento histórico. Desde sempre foi assim. Os reformadores, os puritanos e por aí vai, né? Eles sempre defenderam que a salvação unicamente parte de Deus. Mesmo que em dado momento você responde, mas você não faz uma escolha. Você responde querendo aquela salvação. E os irmãos vão entender essa diferença, tá? Então, esse é o entendimento histórico, né? Mas quem ressuscita, imputa a fé para crer no arrependimento é Deus. Amém? Então, esse é o entendimento histórico. Ou seja, tudo parte de Deus.
tá? Você só responde porque você foi regenerado. Antes de ser regenerado, você não escolhe nada. Esse é o entendimento histórico. E Pelágio falou que não. Depois de Adão, você tinha condições de escolher, né? Porém, depois desse período de Pelágio, a igreja, ela, como Pelágio e Agostinho eram pessoas influentes na igreja, a igreja católica ela resolveu adotar um sistema semi-pelagiano. O que é? Eles fizeram uma fusão, um remendo entre a ideia de Pelágio e a defesa bíblica de Agostinho, dizendo o seguinte: de fato, o pecado afetou a raça humana, sim. Nós nascemos pecadores. Mas isso não afetou o ponto de homem não poder escolher nada. Ou seja, pegou um meio termo ali. Enfim, esse foi o entendimento predominante, né, da igreja. E aí, quando nós vamos para a Reforma Protestante, nós novamente temos esse assunto, ele suscitado. Como eu falei, as coisas não são totalmente extinguíveis. Certas coisas se suscitam novamente. Erasmo de Roterdã, ele era um católico. Ele, inclusive, gostava da reforma, mas ele era semi-pelagiano. E ele era uma pessoa muito influente na igreja, ele era uma pessoa muito estudada, né? Ele era um erudito. Então, ele começou a suscitar para combater certos pontos da reforma, né, encabeçada por Lutero, né, o Erasmo começou a escrever certas coisas que suscitavam o pelagianismo, né, que é aquela questão do homem nascer sem pecado e ele vai aprendendo. E ali, para combater isso, Lutero ele escreveu uma obra chamada O Arbítrio Escravo. Aqui no Brasil, se os irmãos forem achar, o livro se chama Nascido Escravo. Eu estou lendo ele, até então ainda não finalizei, mas muito bom. As refutações, os ensinos de Lutero, né? Então ali, para mim, todo o legado depois de Lutero foi colocado sim como uma forma definitiva de extinguir essa questão que o homem ele tem poder de escolha, no sentido salvífico, né? Porém, os anos se passaram, depois da reforma nós chegamos ao 1610, ao sistema ou movimento arminiano. Nessa época, a teologia reformada, né, ou entre aspas calvinista, ela era a teologia oficial das igrejas de toda a Europa, né? Suíça, Holanda, Alemanha, França e por aí vai. Só que após a morte do teólogo Jacobus Arminius, ou Jacó Armínio, os alunos dele, que ele começou a suscitar essas ideias lá de trás que eu falei, lá dos séculos lá iniciais, do Pelágio, do semi-pelagianismo, né, na qual a própria Reforma Protestante combateu. Então ele suscitou isso aí, né? E após a morte dele, os alunos fizeram um apanhado, estudaram e fizeram questionamentos e apresentaram a Igreja da Holanda. Então, qual era a intenção? Solicitando que a igreja abandonasse aquele pensamento até então calvinista e adotassem as ideias de Armínio. Certo? O foco. Qual é o foco da defesa dos arminianos, que são conhecidos como os remonstrantes, ou seja, pediram revisão de uma teologia já histórica, né,
que veio desde o início dos séculos. Então eles pediram uma revisão. Isso aí, meus irmãos, o foco é o livre-arbítrio do homem, tá? É o livre-arbítrio do homem. Então tudo gira em torno disso aí. Da parte do livre-arbítrio, poder de escolha do homem, que no passado foi rechaçado. Mas enfim, nós vamos pegar os 5 pontos. Só que para analisar cada ponto que os remonstrantes trouxeram para a igreja de Dort, né? Então, para fazer isso, eles formaram um sínodo. No sínodo, teve as mentes mais brilhantes da época, de diversos países, de diversas denominações. Havia mais de 150 participantes teólogos. Meus irmãos, foi quase um ano de reunião em 154 reuniões para realmente estudar o pedido de revisão dos remonstrantes pela teologia, né, arminiana. Então, meus irmãos, quando eles negaram aquele pedido, não foi simplesmente por uma briguinha, uma birra. Não, eles tiveram biblicamente que contestar aquilo ali. Como que nós sabemos que eles pediram? Qual foi o conteúdo, né, dessa reunião? Se os irmãos quiserem ter uma ideia, aqui ó, os cânones de Dort. Ali, meus irmãos, é o documento, é a tradução do documento oficial. Ali não é alguém que acha que foi aquilo. Não, ali é um documento oficial das atas, dos documentos de resposta oficiais originais da época. Então, ali você vai ver toda a teologia arminiana sendo posta, né? Os questionamentos e as respostas, certo? Então, meus irmãos, tá aí um documento para quem quiser ler, tá? Muito interessante, eu já li. Você acha na Amazon, é muito acessível, né? Talvez você ache até na internet o Cânon de Dort, mas muito bom, recomendo. E ali, os remonstrantes, eles foram considerados heréticos naquela época. Só que naquela época, meus irmãos, a igreja ela estava envolvida diretamente com a política, o poder. Então eles tiveram que foram expulsos, né, da Holanda, alguns países da Europa, né, perderam o título de pastores. Então assim, tinha essas coisas. Graças a Deus que hoje eu posso expor minha opinião sem risco de ser preso, de ser expulso do país. Graças a Deus que nós temos a liberdade religiosa, né, no nosso país ainda. Graças a Deus, né? Então, muitos questionamentos foram feitos, mas foram resumidos em 5 pontos. Esses 5 pontos do arminianismo foi respondido, obviamente, em outros 5 pontos contraponto ao arminianismo, tá? Então, nós temos aí, aqui, ó. Lá eles focavam na questão do livre-arbítrio. O arminiano, ele foca na questão do livre-arbítrio, do seu poder de escolha. E o calvinismo na soberania de Deus. Só que olha só, irmãos. Aí que mora um perigo. Eu conheço o arminiano, né, extremista, e eu conheço os chamados hipercalvinistas. Ambos são extremos e eu acredito que isso não é saudável. Qual é a teologia saudável que eu vou apresentar para os irmãos aí agora? Deus, ele salva. É Deus que salva. Ponto.
Mas em algum momento você tem que responder essa salvação. Mas olha só, quando você responde, é porque Deus já te escolheu e Deus já te transformou. Por isso que nós temos essas, e os irmãos vão entender isso aí, tá? Então, depravação total. No calvinismo, nós vamos agora, contrapondo a isso, nós temos o livre-arbítrio. Para o calvinismo, a eleição é incondicional. Já o arminianismo é condicional. Na expiação, no calvinismo, é ilimitada. Aliás, desculpem, é limitada. A expiação no arminianismo é ilimitada. Tá? No calvinismo, a graça é irresistível. Tá? E já no arminianismo, a graça é resistível. Graça irresistível no calvinismo e graça resistível no arminianismo. E, com fim, no calvinismo, a perseverança dos santos, e no arminianismo tem sim a possibilidade de decair da graça, perder a salvação. Pois bem, quantos dos irmãos aqui já ouviram falar, de forma inclusive pejorativa, tá? Em alguns redutos evangélicos, que fala o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre, né? Aí você pode fazer o que você quiser, aprontar, fazer e acontecer. Pois bem, meus irmãos, não é assim que funciona. Então nós vamos ver aqui que esse entendimento que chama calvinista, né, tem amparo bíblico. Dentro de toda essa lógica aqui que nós vimos aqui, do calvinismo aqui, tudo parte de cima para baixo. Se os irmãos for pegar o primeiro ponto, colabora por todos os demais de baixo. No arminianismo é a mesma coisa. Você começa no livre-arbítrio, que também colabora para os outros demais itens. O ponto-chave é o primeiro. Então, como eu disse, eu sou adepto à teologia calvinista, né? Então eu vou falar alguns pontos, os pontos do calvinismo. A depravação é total, ou seja, ela afirma que o homem é caído e totalmente depravado, ou seja, que o pecado afetou toda a sua totalidade. Isso significa o quê? Que cada parte do homem está contaminado pelo pecado, seja mente, emoção ou vontade. Meus irmãos, quando nós falamos a palavra depravação total, isso não significa que o homem é tão mau quanto podia ser. Mas é que o homem não regenerado é incapaz de buscar a Deus ou de praticar um bem espiritual, certo? Para cada ponto do calvinismo, eu tenho inúmeros textos. Mas aí, para não delongar o vídeo, eu vou citar alguns. Sobre depravação total. Salmos 14, versos 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Lá o livro de Romanos, capítulo 3, verso 10 a 11. E Efésios 2, 1. Esse eu tenho que citar. Esse é o clássico. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E eu vou pegar um gancho sobre esse assunto que colabora com por que nós somos depravados espiritualmente. Meus irmãos, a carta magna do Evangelho é a carta de Romanos. Paulo escreveu aos Romanos. No capítulo 1, ele fala da condenação dos gentios, pagãos e dos que nunca ouviram o Evangelho, mas têm a revelação do Evangelho e sua consciência no coração e por isso são indesculpáveis. Esse é um resumo do capítulo 1 aos Romanos. O 2, ele fala da condenação dos judeus, que apesar de ter recebido a lei, não guardaram. Pelo contrário,
blasfemaram e permitiram que o nome de Deus fosse blasfemado no meio dos gentios por causa dos seus pecados. Então, isso foi o capítulo 1 e o capítulo 2. Quando nós chegamos, meus irmãos, no capítulo 3, Paulo responde uma pergunta na qual os judeus fazem ele. Mas qual a vantagem do judeu? Se Deus vai tratá-los da mesma forma que o gentil, Paulo dá a resposta no verso 9 do capítulo 3. E no verso 9 e 10, ele dá a declaração geral, meus irmãos, declaração geral do pecado da raça humana. Que diz o seguinte, a partir do 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Falando do judeu? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja bem, irmão, olha a situação do homem após a queda. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer um caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus irmãos, essa é a situação nossa. Por isso que nós dissemos, o homem está totalmente incapacitado de ele escolher a Deus. Porque se não houver primeiro uma ação de Deus em sua vida, ele não tem condição de escolher. Então, por isso que biblicamente nós temos, nós somos adeptos ao entendimento calvinista ou doutrina da graça. Então, meus irmãos, aqui nós temos a depravação total e uma explicação com Paulo aos romanos sobre a condição humana e por que nós não conseguimos escolher a Deus. O segundo ponto, eleição incondicional. Essa, meus irmãos, é uma doutrina que ensina que Deus escolhe certos indivíduos para serem objetos de sua graça salvadora. Sua escolha não se baseou, por exemplo, em obras ou em fé prevista. Por exemplo, se você escolhe, é uma obra sua, é um mérito seu. Quer ver um exemplo? Adão, no Éden, antes de pecar, ele poderia se gloriar e falar: eu, como ele não tinha pecado, eu faço a vontade de Deus e sou salvo. Salvo por obras, porque ele fazia para ser salvo. Porém, após a queda, nós entramos na condição que acabamos de ler em Romanos. Nós não temos condição de aceitar a Cristo por nós mesmos. Então nós não podemos ser salvos por obras. Ou fé prevista. Deus, ele viu lá no futuro, em um momento da sua vida, que você vai aceitar a Cristo. Mas Deus, não há tempo para ele. E a palavra de Deus fala que ele nos escolheu antes da fundação da terra, antes dos tempos antigos. Então ele não pode ter ido no futuro. E se Deus é onisciente, ele teve que num futuro ver que você iria escolher a Deus, isso quer dizer que ele está a par do próprio tempo de onisciência dele? Reflitam, os irmãos. Então, eleição incondicional. Ele simplesmente te escolheu. Certo? Alguns textos. Salmo 65:4, João capítulo 15, 16 e 19. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Meus irmãos, se nós estamos depravados totalmente, e pela graça de Deus, ele foi lá e nos elegeu.
Em um momento, ele foi lá, ó, esse aqui é um eleito meu. E vai ter o momento em que Cristo é enviado para salvar e morrer pela sua igreja. Ele não morreu para todos, para o mundo. Jesus, ele veio a este mundo para adquirir a salvação deles, daqueles que o Pai os deu. Lá na cruz, Jesus não o tornou o mundo inteiro algo potencialmente salvável. Não. Antes, ele de fato salvou. Jesus assegurou realmente a vida eterna para suas ovelhas, morrendo por todos os que lhe tinham sido confiados pelo Pai. Então, meus irmãos, nós temos alguns textos aqui. Mateus 1, 21, João 10, 11 a 15 e o João, capítulo 17, 9 e o 20. Mas aí você vai dizer, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Meus irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus de forma contextual, histórica. Nós temos que ver a linguagem da época, as palavras que na época significado. Então, preferencialmente, muitas vezes nós temos que recorrer ao grego, tá? Ou ao hebraico, né, do Velho Testamento. Então, o sentido do todo ali não estava falando do o mundo em si. Porque a visão de mundo do escritor da época era o quê? Era raças, línguas e nações. Ou seja, Cristo, ele morreu por todos os escolhidos sem distinção alguma. Se é povo judeu, se é povo gentil, se é branco, negro, pobre, rico, de país A, de país B, ou seja, sem distinção. Esse é o sentido original de todo mundo. Tá ok? Estamos falando do sentido original lá no grego. Pois bem, se Cristo morreu de forma eficaz, única, uma única vez, então, e Deus ali te separou para a salvação, e Jesus ali cravou, né, os nossos pecados ali na cruz, e passou a sua graça para nossas vidas. Essa graça, meus irmãos, é irresistível. E ali, a graça é nos apresentada quando nós estamos mortos. Vamos ver o seguinte: o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo ao mundo para convencer o homem do seu pecado, correto? Chamar e regenerar todos os eleitos. À medida que o Evangelho é proclamado no mundo, por isso nós temos que pregar, o Espírito faz um chamado interior. Ou seja, nós pregamos de forma, né, a chamada evangélica, a pregação, e ali aqueles que Deus escolheu para ser eleitos, para ser salvos, o Espírito Santo vai trabalhar em seus corações. O Espírito gera de novo almas espiritualmente mortas para a vida. Ele ressuscita o pecador morto do túmulo espiritual. Ele outorga arrependimento e fé. O Espírito abre os olhos daqueles que estavam cegos. Ele passa a ouvir aquele que não estava mais ouvindo, porque estava morto. Por isso, meus irmãos, morto, ele não responde. Morto, ele não sente, ele não vê, ele não ouve. Quer ver um exemplo? Imagina um naufrágio e ali nós jogamos uma boia. A pessoa está morta. Aí eu falo assim, fulano, pega a boia. Ele não vai ter reação. Ele não vai responder. Certo? Então, por isso que o homem ele não consegue escolher ser salvo, porque ele está morto. Se não tiver a ação de Deus primeiro, ele não consegue responder. Agora imagine nessa mesma situação, um corpo boiando ali, aí Deus vai lá, toca nele e imputa novamente a vida. Ele vai ver aquela boia
e vai agarrar. Alguém chama, agarra essa boia. Ele vai agarrar. Ele não vai querer continuar ali boiando no mar. É irresistível. É a mão de Deus te chamando. Tá? E nós temos textos bíblicos que corroboram com isso. Isaías 14, 27, Ezequiel 11, 19 e João capítulo 6, versos 44 a 45. Meus irmãos, se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, se de forma graciosa, sem merecer nada, Deus foi lá e nos separou para a salvação, ali para que pudéssemos alcançar essa salvação de forma gloriosa e amorosa, Jesus, ele morre pelos seus eleitos, pela sua igreja. E você, de forma irresistível, reconhece isso. E com todo esse poder, magnitude de Deus, automaticamente, aqueles que Deus, antes da fundação da terra, que escolheu, vão perseverar até o fim. Que é a perseverança dos santos. A quinta verdade, meus irmãos, é essa perseverança. A Bíblia ensina que todos os eleitos são guardados pelo poder do Pai. Nenhum dos escolhidos do Pai se perderá. Nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu perecerá. Meus irmãos, alguns textos. Ezequiel 36, 27. Jeremias 32, 40. João 5, 24. Então, meus irmãos, essa é o entendimento reformado da soteriologia. Com relação ao sistema, né, aqui, os irmãos podem continuar acompanhando aqui. Se você tem livre-arbítrio, então Deus ele tem que esperar que você escolha, né? E para assim te salvar. E Cristo, para eles, dentro do arminianismo, morreu para todos, né? Mas aí eu acho um problema o seguinte: se Cristo morreu de forma eficaz por todos, por que tem gente indo para o inferno? Né? Se a graça é resistível, então quer dizer que a nossa vontade é superior à de Deus? Pare para pensar. Agora é o seguinte: os dois extremos, calvinista e hipercalvinista, é Deus que salva, o homem não escolhe nada, tudo é Deus. Realmente, Deus está sob o controle de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo nós temos o arminianista, né? Ele ali vai falar que não, Deus ele ama a todos, salva a todos, e eu escolho ser salvo. Você acha que na condição que Paulo fala aos romanos, você tem condição de escolher a Deus? Eu teria um monte de outros textos, meus queridos, para falar sobre essa condição humana, mas eu acredito que ali já é o suficiente. Mas enfim, você acha que você tem condição de escolher a Deus? Agora, vocês vão perguntar, mas então o arminianismo é errado e o calvinismo é certo? Uns vão falar, não, mas o arminianismo é que está certo, o calvinismo não é bíblico. Aí que entram os choques, as brigas. Meus queridos, tanto o calvinismo e arminianismos, o arminianista, eles estão na palavra, tem textos, tá? Então, sabe qual é o importante? Independente se você é arminiano ou calvinista, a base da nossa fé, que é a fé histórica, é a mesma, tá? Que base da fé é essa? Por exemplo, no arminianismo, também crê que é Deus que te chama, Deus que te escolhe. O arminiano crê nisso aí também. Mas aí ele que vai escolher se é salvo ou não. Mas a base é o quê? Quem salva é Deus. Pela morte de Jesus na cruz. E quem faz arrependimento de pecado é o Espírito Santo. Ou seja,
tanto o calvinismo e arminianismo entendem a mesma base da fé cristã. Agora, uns entendem que Deus morreu para uns, outros para todos. Aí começa a entrar na periferia da doutrina. A base é a mesma. Por isso que não torna o arminianista herege e nem um calvinista. Entenderam? Por isso que nossos irmãos, vou citar o nome de algumas igrejas aqui, nossos irmãos aí da Deus é Amor, Assembleia de Deus, né? Igrejas pentecostais sérias, compromissadas com a palavra, são nossos irmãos. E oramos por todos. Agora, quando sai da base da fé cristã, aí nós temos um problema. Tá? Então, uma palavra para os irmãos refletirem, né? Teria muito mais outros textos bíblicos, mas deixei somente a alguns. Lembrando que a doutrina da graça, ou, né, como muitos chamam, calvinismo, não é um entendimento de agora, é um entendimento desde o início da igreja. E o arminianismo, como que estourou que praticamente todas as igrejas pentecostais são arminianas? Com o movimento pentecostal, né? O movimento pentecostal, ele surgiu lá em 1906, lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, né? Conhecido como o movimento da Rua Azusa. Então, meus irmãos, ali começou a suscitar novamente essa questão de livre-arbítrio, interpretar de forma diferente dons espirituais e tudo mais pelo pastor, né, William Seymour. Então, meus irmãos, o entendimento calvinista, ou doutrina da graça, como eu gosto de chamar, né, ele é histórico, lá de trás. O sistema arminiano, ele é recente, tem 117 anos posto em prática, juntamente com o movimento pentecostal. Então, meus irmãos, é um caso a se pensar, né? Por isso que eu escolhi a doutrina que me explica historicamente. E eu encontro todo o subsídio na palavra. Amém? Então deixo para os irmãos aí, não é objeto de guerra, de briga, mas é um objeto de análise para cada um. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Um abraço.